Estamos aqui novamente com o Dr. Gilson Viegas, ex-político ou política, sempre será, né? Para falar sobre política nacional. O senhor está enxergando como o senhor vê a política de hoje, em Cruz Alta, o que sai na região. Bom dia aos amigos da Rádio Jornal, o Expresso, de televisão o Expresso. Satisfação estar com todos aqui. Na verdade, assim, os fatos que temos visto, ouvido, lido nos meios de comunicação são, de fato, extremamente graves. Nós estamos vendo a corrupção espalhada em todos os aspectos, em todos os níveis, legislativo, executivo, quiçá até mesmo dentro do poder judiciário. Não é? Assusta, choca. Eu prevejo uma mudança no quadro político violenta. Acredito que nós temos e devemos ter uma transformação nesse quadro. Se pegarmos, por exemplo, a eleição agora da França, onde chegam Macron e a Marine Le Pen, pessoas que figuram em partidos não tradicionais. Eu vejo a França como referencial para o mundo, primeiro pela linguagem, segundo pela sua história e a importância mundial. Acredito que essa é uma circunstância que, se não tiver fator definitivo, vai ter um fator importante dentro da política do nosso país. A maneira como as coisas se comportam, a maneira como as coisas se configuram e tem se mostrado, demonstram que a política tradicional e os partidos tradicionais, eles não têm tido a condição de mostrar às pessoas os caminhos mais adequados. Observamos agora a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, essa até vejo ela com ótimos olhos, acho que era uma necessidade. Se voltarmos lá atrás na história americana do governo Clinton, o governo Clinton fez uma flexibilização da legislação trabalhista e chegou um problema no mercado com esta flexibilização, onde faltou mão de obra, não emprego. Foi criado mais oferta de emprego do que demanda de mão de obra. Então vejo ela com ótimos olhos. Vejo a reforma da Previdência como temerária, complicada, muito complicado para a pessoa que trabalha com serviço pesado, a pessoa de pouca instrução, ir até os 65 anos trabalhando. Mas isso é uma parte do cenário político nacional, a questão das reformas. Agora, há reformas que são importantes e entramos de novo na questão do cenário político nacional. Acredito que o Brasil hoje está chocado com a libertação do ex-deputado federal e ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. Precedida essa liberação do José Dirceu por uma liberação de Eike Batista em momentos anteriores. Isso revela uma fragilização do Supremo Tribunal Federal frente às vontades populares impressionante. O José Dirceu é o símbolo do início e, aliás, talvez seja o símbolo deste processo todo de limpeza que o país está passando. O José Dirceu mesmo disse à revista Veja, em dado momento, que ele representava o projeto PT e ele havia construído este projeto, ou seja, não colocando a situação especificamente PT, mas esta situação, corrupção enquanto governo PT, ela tinha uma chefia hoje comprovada juridicamente
eis que há condenações já com trânsito em julgado contra o Zé Dirceu, que mostravam que ele, em dado momento, chefiava o esquema mensalão. E ele inicia outros esquemas como este da Petrobras nesse momento. Fala-se ainda que há um escândalo muito grande dentro do BNDES que faria com que o escândalo da Petrobras fosse lembrado como um crime pequeno. Então, este processo de corrupção e a admissão de corruptos como pessoas que possam ser salvadores da pátria, esse é um momento que deve ter passado. Vivemos isso com o Maluf em São Paulo, o rouba mais fácil. Então, é um momento de uma mudança. Há necessidade, sim, de uma mudança. Mas onde estará esta mudança quando este Supremo, que deveria ser o responsável por ser o guardião da nossa Constituição, e a Constituição é a nossa lei máxima, a nossa carta magna, quando o Supremo, mediante tal situação, ele solta o José Dirceu, condenado e plurirreincidente específico. O que é reincidência genérica? O que é reincidência específica? A reincidência genérica é quando alguém comete um crime e vem em determinado período, onde perdura o prazo de condenação, a cometer um outro crime de natureza já transitada em julgado, vem a cometer um outro crime de natureza diferente. O que é reincidência específica? É alguém ser condenado com trânsito julgado e, dentro deste mesmo período, vir a ser condenado por outro delito da mesma natureza daquele cujo qual já tem a condenação com trânsito em julgado. Ou seja, Zé Dirceu é esta pessoa plurirreincidente com reincidência específica, ou seja, corrupção ativa ou corrupção passiva. O que o senhor em casa talvez vá conhecer como os crimes de colarinho branco, muito propagados lá na época do surgimento da nossa Constituinte, e anteriormente o primeiro presidente eleito após a Constituição, Fernando Collor de Mello, que se falava muito desta questão e ele mesmo foi condenado com base nestas leis do colarinho branco. Mas hoje, pasmem, o ministro José Dirceu está solto. O ministro José Dirceu, o arauto desta circunstância toda, ele está na rua. O homem símbolo do mensalão, ele está na rua. Mas ele não tem mais condenações somente pelo mensalão. Ele já tem condenações no escândalo Petrobras. Ele já tem condenações dentro da Lava Jato. Então, este processo que o próprio judiciário faz de moralização do país através do juiz Sérgio Moro e outros juízes não tão falados que estão próximos a Sérgio Moro, o que se ganha por um lado, se perde pelo outro. A liberação de Eike Batista, anterior a de Zé Dirceu, já é algo extremamente preocupante. Mas o Eike Batista ainda não é uma certeza de reincidência. O José Dirceu é uma propensão a essa reincidência específica de natureza violentíssima. Ou seja, há necessidade sim de um processo de moralização, mas que seja contemplado pelo Supremo. Imaginem, senhores, que hoje, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, não há necessidade de formação jurídica. Pasmem, eu não estou falando em alguém ter sido juiz, alguém ter sido promotor, ou alguém ter sido um advogado consagrado e renomado. Eu estou falando que para ser ministro do Supremo não há necessidade de formação jurídica.
O que a nossa Constituição existe é ilibada conduta e notório saber jurídico. Notório saber jurídico não é formação jurídica. São diferentes. Ou seja, qual é a segurança em se levar alguém ao Supremo que sequer tem a necessidade de ser formado no curso de Direito das Ciências Jurídicas e Sociais, curso a qual eu fiz? Observem, excelências, que nós temos hoje ministros do Supremo que fizeram concurso para a magistratura e sequer foram aprovados. E hoje estão lá na corte máxima do país decidindo a proteção à Constituição Federal, porque o Supremo é o nosso guardião máximo da Constituição da República Federativa Brasileira, a nossa Carta Magna. O seu guardião é o Supremo Tribunal Federal. Este mesmo Supremo Tribunal Federal que muito tempo atrás, quando o Zé Dirceu foi condenado no mensalão, junto com o Genuíno e outros tantos, disse que não haveria o crime de formação de quadrilha. Formação de quadrilha, como diz o nosso Código Penal, é quando dois ou mais, quando mais de dois, em comunhão de vontades, em somatória de esforços, mediante propósitos comuns, eles se unem para angariar rendas indevidas. Este Supremo Tribunal Federal, que aplica no judiciário a todos a formação de quadrilha nessas características, diz que Zé Dirceu e seus comparsas não estavam em formação de quadrilha. Então este país precisa, além das reformas de previdência, trabalhista, reforma política, que é indispensável, precisa sim de uma reforma do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, meus amigos, obrigado, meu amigo Assis, pela oportunidade.